ouvintes! Estamos aqui no nosso episódio extra sobre a guerra na Ucrânia. E estou aqui com nossos queridos professores de Humanas do Colégio Ângulo de Boituva, com o Léo de História, com o Luan de Geografia. Salve, salve. E com o Henrique de História. E para começar esse bate-papo sobre esse assunto que está nas mídias, em todos os lugares, onde é que a gente vá, independente da rede social, estamos vendo. Veio uma pergunta, né? E aí? Quem começou a guerra? A verdadeira pergunta, na verdade, é quem não começou a guerra, né? Porque esse conflito, na verdade, já está desenhado desde 2014. Desde a crise da Crimeia, e se a gente for olhar historicamente, bem antes. São assuntos mal resolvidos relacionados à Guerra Fria que estão se aflorando cada vez mais. Tanto que isso era debate já de muito tempo, se esperando onde ia estourar os primeiros conflitos que foram mal resolvidos geopoliticamente depois da dissolução da União Soviética, né? A da Ucrânia, com certeza, é um desses conflitos. Sim. Mas qual foi o principal motivo para a Rússia iniciar os ataques? Olha, acredito que um lado foi a pressão popular, pois você vê bem a história do ex-soviético, agora russo, o filho, o neto de um soldado da Segunda Guerra Mundial, que enfrentou uma Alemanha nazista, um eixo nazi-fascista, e vê uma população na Ucrânia revivendo essas bandeiras, né? Você vê grupos paramilitares, grupos neonazistas surgir na região, então isso deixa a população empolvorosa. Esse é o lado popular, né? Junto com ver o povo russo em Donbass, a região separatista, que é de etnia russa, apanhando, levando constantemente. Então isso já deu uma pressão pro povo, né? Acrescentar no Putin ali uma reação. Fora que, como o Léo já disse, assim, já estava esperando, né? Como era uma treta mal resolvida, os ânimos estavam à flor da pele. Então, deu motivo, pronto, acabou, né? Começou em 2014, o primeiro pipoco com a Crimeia, e agora com essa iniciativa de entrar na OTAN da Ucrânia, meio que foi a gota d'água. Tipo, o povo falou, já deu, se xingamos, se olhamos de longe com cara feio há muito tempo, agora olha de pra cima. E foi o começo. Quando a gente fala sobre essa questão da crise, né, da Ucrânia, a gente tem que lembrar que quando a União Soviética foi dissolvida, teve uma série de problemas, né? Com quem ficou o arsenal nuclear? Né, isso teve que ser negociado. A Ucrânia passou seu arsenal nuclear para a Rússia para poder garantir soberania na região. E, inclusive, a própria declaração de independência da Ucrânia naquele momento foi, alguns historiadores colocam, que foi bater o martelo que ali foi o fim da União Soviética. Porque ficava em Kiev, né, a capital da União Soviética, era lá que as decisões políticas aconteciam. Então, quando a Ucrânia fala acabou a União Soviética. Basicamente isso que foi o processo. Então, simbolicamente falando, a atitude do Putin também tem relação também tentar resgatar um orgulho soviético perdido. Também alguns fazem alusão ao imperialismo lá do período czarista. Depende de como você observa. Sim, que a Ucrânia era parte do Império Russo, né? Sim, sempre foi. Não, mas tem um termo que eu vi bastante nas mídias e todo mundo tá falando, e é um negócio que... Tá, mas o que é a OTAN? Bom, a OTAN ela é o braço armado, né? Você teve aí a famosa Guerra Fria, tal da Guerra Fria, né? Que vai suceder imediatamente a Segunda Guerra Mundial. E eles precisavam de uma força que pudesse, conjuntamente, conseguir enfrentar a União Soviética, que em termos bélicos era gigantesca. E os países isolados nunca teriam condições de resolver qualquer crise. Então, forma-se essa aliança, né? Tanto é que muita gente mistura União Europeia, Zona do Euro e OTAN, quando na verdade são coisa, né? Completamente diferentes. A galera mistura tudo e quando na verdade assim, são até certo ponto os mesmos atores, né? Só que são os mesmos atores em filmes diferentes, né? Digamos assim, né? É o famoso vilão russo com sotaque alemão, né? Isso. E essa OTAN, essa organização, ela adquire um poder militar para poder, segundo a justificativa, né? Porque daí a gente tem muito da questão da narrativa, né, Bia? As narrativas, elas são muitas e você vai ter, é claro, né? Como, por exemplo, naquela questão de quem atacou primeiro, você vai ter muitas visões, muitas interpretações, e um lado se fazendo de vítima, enquanto o outro lado tem que botar a carapuça do agressor. E dentro dessas narrativas, a OTAN ela também entra nesse contexto, porque ela entra com a justificativa de proteger a Europa.
E, ao mesmo tempo, você tem na União Soviética o Pacto de Varsóvia, que é a contraparte. Isso lá na Guerra Fria, Lá né? na Guerra Fria. Então, assim, a gente agora também vai se juntar, né, para poder também enfrentar essa ameaça da OTAN, porque um ali vai se sentir ameaçado por outro. Então, basicamente, a OTAN é um braço militar com todos os países europeus, mais Canadá e Estados Unidos, e algumas nações periféricas ali. Você tem vários tentáculos assim da OTAN, até mesmo na América do Sul. Você tem, por exemplo, Colômbia, que tem aliança com a OTAN. Não é uma aliança militar, mas é uma aliança de privilégio, né, de venda militar. Então, essa situação ela é muito mais ampla até do que a própria OTAN. Sim. Mas eu vi, basicamente, direto no feed do meu Instagram, que é o fato de que a Ucrânia vai entrar na OTAN. E daí vem a questão, né? Mas qual o problema da Ucrânia fazer parte da OTAN? A Ucrânia está numa situação geograficamente bem desfavorável desde que ela surgiu como país, porque ela está espremida entre uma potência bélica e militar, certo? Que é a Rússia, herdeira do armamento soviético, e do outro lado você tem ali a Europa empurrando e querendo se aproximar cada vez mais do leste europeu por uma questão de controle territorial, por uma questão de acesso a certos recursos naturais como o gás russo, que alimenta e aquece os lares europeus, né? O trigo, que a região da Ucrânia, inclusive, quando teve o desastre de Chernobyl, foi um grande desastre para a Europa, porque aquela região era extremamente fértil, né? E quando você tem aquelas terras sendo fechadas sem poder produzir durante muito tempo, aquilo causou uma grande crise de desabastecimento, certo? Para a Europa inteira. Então tem questões militares, tem questões de recursos, tem questões de portos. A Rússia, ela tem um grande problema que ela tem dificuldade em ter portos quentes, que nós chamamos, né? Tanto que ela saiu correndo na época da Crimeia para poder pegar aquela região por uma questão estratégica. Os portos dela funcionam 6 meses no ano, os outros 6 meses estão congelados. Ali na Crimeia já muda um pouco isso, certo? Então, ela está geograficamente desfavorável, assim como a Polônia também ficou durante a Segunda Guerra Mundial, né, entre a Alemanha e a União Soviética. Ela está nessa situação. Então, ela, do ponto de vista político, acreditou que se aproximar da organização do Tratado do Atlântico Norte seria benéfico para se proteger de futuras hostilidades russas. A Organização do Tratado do Atlântico Norte é a OTAN, certo? Isso. Só que ela talvez deve ter tido um erro de cálculo de pensar o que o outro lado ia pensar. Certo? O Putin, desde o começo, que é o representante russo, querendo nós ou não, deixava bem claro que qualquer aproximação da OTAN da capital Moscou, que não é tão distante se a gente for para analisar, era um atentado direto à segurança nacional russa. Então, do ponto de vista deles, deixar o meu inimigo mais próximo é um problema para mim, então eu vou tomar a iniciativa de atacar. Beleza. Agora faz mais sentido. Mas não justifica. Sim. Certo? Porque durante esse processo ele não tentou negociar de forma coesa. Civis estão morrendo nesse fogo cruzado. Então a guerra ela não é benéfica de forma alguma. Mas a gente tem que, quando a gente está falando sobre geopolítica, a gente tem que aprender a separar as motivações de cada país da nossa opinião pessoal. Certo? Cada país tem uma motivação por trás ali. Seja controlar território, seja controlar recursos, seja controlar politicamente uma região. Tá. Você estava falando da questão de civis morrendo, né? E daí entra o grande questionamento de poder bélico, né? A Ucrânia tem esse poder bélico para poder combater a Rússia? Olha, Beatriz, a resposta curta é não. Não tem. Porque assim, quando a gente pensa nas semelhanças dos equipamentos, né, entre os equipamentos russos e os equipamentos ucranianos, em tese, eles são os mesmos. Porque tanto a Rússia quanto a Ucrânia herdou os mesmos equipamentos que haviam disponíveis na União Soviética. O que você teve foi, após o esfacelamento, né, da União Soviética, foi a divisão de algumas estruturas, inclusive algumas bases. Por exemplo, hoje tem uma grande fabricante de aeronaves ali da região, que é a Antonov. Ela ficou na Ucrânia. Enquanto os russos, curiosamente, têm uma frota de aviões Antonov que não conseguem peças de manutenção, porque a fábrica fica na Ucrânia, que rompeu relações já faz algum tempo com a Rússia. Exato. Então você tem esse conflito de... Inclusive, um dos eventos marcantes dessa guerra foi a destruição do AN-225, né, o maior avião de transporte do mundo. Que era o único que estava em operação, né? Era o único. Existe um outro que não foi terminado, né? Era um TC-2, e eles foram feitos lá com base no projeto espacial Buran, que era um ônibus espacial, e o Antonov AN-225, ele levaria em cima dele esse ônibus espacial. Então, essas coisas que foram herdadas, a Ucrânia ela conseguiu manter a muito custo. Porque ao mesmo tempo em que você tem equipamentos russos
fabricados na Ucrânia, que não tem mais o suporte técnico por conta de já ver, como o Léo muito bem colocou, desde 2014 uma relação de hostilidade, você também possui equipamentos ucranianos que foram fabricados na Rússia, que também não tem esse suporte. Então, basicamente a Ucrânia ela parou no tempo. Um exemplo, os blindados ucranianos, eles ainda são os mesmos que foram desenvolvidos nos anos 70. Os da Rússia são também, só que passaram por um processo imenso de modernização nesse meio tempo. Então, visualmente falando, os equipamentos são iguais. Tanto é que o pessoal viu aí bastante o Z e o V, né, pintado nos blindados, que são marcas de distinção. Tem muita teoria sobre de onde veio, sobre para onde vai, de simbolismo, mas não tem nada comprovado e provavelmente até o fim desse conflito a gente não vai ter certeza, né, do que significam aquele Z e aquele V. Mas é uma marca de distinção, justamente porque os equipamentos eles são muito fáceis de você confundir. Entretanto, a quantidade desse material e a obsolência desse material da Ucrânia ele é notável. Então todas as aeronaves de combate, a diferença de um avião de combate da Ucrânia para a Rússia é a mesma que um biplano da Primeira Guerra Mundial para um avião da Segunda Guerra. É a mesma diferença, a mesma distância tecnológica. Sim. E, entretanto, a Ucrânia ela tem uma vantagem que a Rússia não tem. Amigos. Exato. Porque apesar de ela não ter entrado oficialmente dentro da OTAN, desde que começou o conflito, e começou, na verdade, a se especular esse conflito antes mesmo, 2 semanas antes ele tava falando, vai ter guerra na Ucrânia, porque ele tava começando a deixar avisado, não tá dando certa negociação, eu vou atacar. E aí teve gente que não levou a sério e teve gente que se levou a sério. Os Estados Unidos mandou remessa de armamento, mandou equipamento militar, mandou munição, começou a distribuir fuzil pra civil, o que eu considero questionável, mas aí é uma opinião pessoal minha, certo? Até as fronteiras oeste ucranianas, hoje em dia, é uma rota enorme de tráfico de armamento, equipamento e até profissionais, como mercenários, como soldados de aluguel, entrando no território, assim. Estão terceirizando a guerra. Ainda o pano de fundo é a Ucrânia, mas já ganha um aspecto. A Rússia já fazer isso com aquele Wagner Group, né? O que acontece, na verdade, é o seguinte. Aquela ideia que a gente tem de guerra, sabe, Beatriz? De marcar um dia e começar um combate e cavar trincheiras e tal. Não é assim. Não é assim. Fique chocada. Fique absolutamente chocada. Acabou com a minha fantasia. O que a Rússia faz? Eles têm um exército na Rússia, que é um exército terceirizado, chamado de Wagner Group. E esse Wagner Group, a função dele é engraçado, porque a gente fala assim, nossa, que absurdo que a Rússia faz isso, mas os Estados Unidos fazem a mesma coisa. O Wagner Group é uma espécie de CIA, digamos assim, da Rússia. Então, a função do Wagner Group é entrar em território do inimigo e desestabilizar a estrutura, eliminando, entenda-se, assassinando, né? Líderes de governo, provocando desestabilização, e depois é que entra o braço armado de fato. Foi o que aconteceu nessa guerra. Existe um termo para isso, Beatriz, chamado de guerra assimétrica. A guerra assimétrica é quando você não tem uma linha definida, uma linha de frente definida, e você não tem forças equivalentes. E quando nessa questão de armamento, quando que você consegue reequilibrar até certo ponto as coisas? Foi agora aprovado, hoje, inclusive, a venda por parte da Polônia de caças MiG-29, que são aqueles mesmos que os ucranianos usam, para ser repassado para a Força Aérea da Ucrânia. Não sabemos onde que eles vão usar isso, porque não tem mais base aérea. Todas as bases aéreas da Ucrânia foram bombardeadas. Inclusive, foi a primeira medida do Putin, né, de mandar acertar todas as bases aéreas da Ucrânia. Exatamente. Só que assim, isso já mostra uma disposição da OTAN em fazer a famosa guerra por procuração, né? Que é quando você se enfia numa guerra sem, na verdade, você se envolver na guerra. Então Nossa, isso nunca aconteceu na história, não é mesmo? Em choque, não né? Vietnã, eu acho que tem ouvido alguma coisa falando Coreia. isso. Isso, na verdade, virou quase que um padrão. É um novo modelo de guerra. Então você tem ataque cibernético, você tem drones, e você tem a guerra de informação, que é uma coisa assim, que aquela máxima, né, numa guerra, a primeira vítima é a verdade, né? Ela está sendo muito bem empregada, porque a gente não tem relatórios confiáveis de baixas, a gente não tem relatórios confiáveis de objetivos conquistados. E daí vira uma guerra de narrativa, né? Completamente. Total. Exatamente. Completamente. E aí você tem esse arsenal da OTAN sendo entregue assim, em quantidades. Só a Alemanha entregou 1.000 mísseis antitanque Javelin para a Ucrânia. É uma coisa que se o Brasil fosse comprar, custaria bilhões. Quanto custa um míssil desse? Tipo, uma casa 100 mil cada um? Por aí, viu? Por aí. Só que assim, ao mesmo tempo, ele é um míssil de 100 mil que explode um blindado, um T-72B3, que é o blindado padrão russo,
ele deve estar custando em torno de $1,5 milhão. Nossa. Você sabe quanto, Bia, que está sendo gasto, em média, por dia dessa invasão da Rússia? Quanto? 100 bilhões de reais. Eu acho que dava pra construir uns hospitais aí, né? 100 Será? bilhões de reais. E aí que tá, até que entra a questão das sanções. Porque a ideia dessas sanções é você justamente estrangular. Né? Porque já que está recebendo armamento, já que está recebendo esse apoio, então você não vai ter dinheiro para daí continuar com a guerra. Porque, poxa, 100 bilhões por dia... Exatamente. Sim. Só que aí também tem uma questão interessante, né? A gente percebe que a movimentação política da Rússia já estava sendo para se preparar para um possível conflito já há um tempo. Porque ela tinha conversado com a China durante as Olimpíadas de Inverno, dando a entender que se acontecesse uma invasão na Ucrânia, de que lado você estaria. A China, aparentemente, isso não é confirmado, tá, gente? Isso é especulação de embaixadores, que a gente sabe que essas informações também correm. Fofoca né? de gente de humanas. Fofoca de gente humana. Exatamente. Que eles já estavam se preparando já estavam se preparando a tal ponto que eles falaram assim, espera terminar as Olimpíadas que depois a gente começa a arrumar as coisas. O que muita gente até está fazendo agora na Europa é tentar até sanar, cortar criptomoedas, porque talvez seja uma forma deles romper esses bloqueios financeiros. Sim. Não é, porque o que eu ouvi muita gente falando é o fato de que parece que o Putin acordou e decidiu fazer guerra. Não, e né? não é bem assim, Não é bem claramente. assim. Não. Já estava preparado há muito tempo, tanto que a Rússia já pensou nisso. Pô, eu vou brigar com a panelinha Ucrânia e União Europeia, eu vou pensar 2 vezes meu negócio com eles. Então, moveu o eixo comercial deles para o Sudeste Asiático, né? O que hoje é chamada Nova Rota da Seda. Então, a China, que é altamente industrial, e a Rússia, que vende energia, né, para a indústria, casou perfeito, né? E são dois impérios que têm problemas com territórios, né? No caso russo, a Ucrânia, e o caso chinês com Taiwan, né? Então eles se colocam num papel muito parecido, interesses parecidos, então um alinhamento ali, né? Até histórico, né? Que os dois ali nunca ficaram muito bem com os Estados Unidos, com a OTAN, então foi um alinhamento quase natural. Na verdade, desde o período da União Soviética, a China e a Rússia, a galera acha que é tudo a mesma coisa, eles não se davam muito bem. Né? A União Soviética tinha grandes problemas com a China comunista na época, tanto que eles romperam relações, tinha problemas fronteiriços, então assim, sempre teve problemas. Atualmente, como o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Existem interesses econômicos em comuns. Então, eles se ajudam, mas também não, oficialmente não apoiam as ações um do outro. Tanto que a visão de Pequim vamos tentar achar uma saída diplomática. Beleza. Certo? Mas acho que as perguntas finais são das consequências desse conflito, né? Quais são as consequências para a Ucrânia? Bom, a Ucrânia, ela tá numa situação bem complicada, certo? O primeiro-ministro, ele tem que tomar uma decisão se ele continua prolongando uma guerra que, como o próprio Henrique colocou aqui, é inevitável a derrota se ela não tiver ajuda, certo? A Ucrânia não tem como vencer as forças russas que estão dispostas a gastar cada vez mais dinheiro para poder estrangular o governo a ponto de ele não ter mais condição de continuar na guerra. Se ele fizer isso, vai morrer muito civil, e aí vai ser ruim para a Rússia, porque isso vai pegar muito mal para ela no cenário internacional, como já está pegando, certo? A morte de quanto mais civil morre, mais sanções vão ser aplicadas, mais a visão vai ficar negativa do Ocidente perante a Rússia, que foi uma relação que demorou até melhorar depois do fim da União Soviética. Então, tudo aquilo que tinha sido construído, relações diplomáticas, visão sobre os russos que estavam melhorando, voltam a ficar marginalizadas. Então, a Ucrânia está nessa situação. Se ela fica se ela abre mão do seu território, ela vai perder recurso, vai perder influência, o governo vai ser acusado de ser um governo fantoche, certo? Então ele vai perder legitimidade perante o próprio povo. Se ele fica do lado da União Europeia, vai aumentar ainda mais o conflito e vai perdurar durante mais tempo. Então a relação da Ucrânia é extremamente desfavorável para ela. Sim. E não necessariamente do outro lado da moeda, né? Porque temos 3 lados aqui, mas como que ficaria para a Rússia? Olha, mal falada ela já foi, e assim, ela meio que largou a mão. Tá bom, vão falar mal de mim, o que vão fazer? Essa semana o Netflix cortou sua operação na Rússia. Nossa. Mas a Rússia já tinha planejado isso já, ela já começou a virar o seu eixo econômico para o Sudeste Asiático. E bom, beleza, a União Europeia não quer? Certo. A questão a Rússia pode virar seu eixo para o Sudeste Asiático, mas a União Europeia pode ficar sem a Rússia? A Alemanha, o seu aquecimento industrial e caseiro no inverno, 40% é gás natural e vindo da Rússia, né? A Alemanha pode fazer cara feia, fazer bico, ficar lá dos Estados Unidos e da OTAN, mas se realmente cortar relações, hostilizar a Rússia, ela congela no inverno. E não há nenhuma forma, né, nenhuma fonte energética próxima
que possa suprir. Sem Né? Eu falar até que ela tinha conversei... feito a transição, né, da energia verde. Isso acabou piorando a situação. Exatamente. E não tem alternativas próximas, né? Uma possibilidade ali seria a Inglaterra, a Escócia, com as ervas de petróleo deles. Mas até fazer essa extração, fazer negócios com a Alemanha, com as outras potências ali da União Europeia, não é uma coisa muito viável, né? Tanto que a União Europeia perderia muito com isso. Fora, né, de sair fragilizada. Encarou a Rússia de frente e se deu mal. Então, assim, o impacto para a Rússia, primeiro, é esse impacto de narrativa. Comercialmente vai ser forte para a população, mas assim, o povo russo está acostumado com isso, né? Sim. Pois para muitos na Rússia, a Guerra Fria não acabou. Continua até hoje. E o Putin, todo o Estado, preparou isso há um longo tempo. Além da guerra narrativa, essa pressão econômica, a Rússia vai se reerguer com o tempo, vai virar esse eixo para a China. Né? A questão é que sim, que ele não caiu na pressão da OTAN. Né? Como muitos países já fizeram, abaixaram a cabeça, mas ele falou, não vou. Tá, mas o que tá mais assustando, principalmente a criançada, os primos meus vieram já desesperados perguntando Terceira pra mim. Guerra Mundial! Terceira Guerra Mundial, meu Deus, a gente vai ter que ir pra guerra! Meu irmão tava até comentando sobre, será que eu vou ter que estar pro exército e tal? Quais são as consequências dessa guerra pro Brasil? Então, o Brasil tem assumido uma posição que até então, até agora, tem sido muito válida, que é de não se meter nisso. Como sempre fez, né? Como sempre fez. Mas eu acho que A cobra vai fumar? Pois é, né? Mas eu acho que nesse momento, esse distanciamento, por enquanto, é bom. Porque pode ser que em algum momento os países, eles exijam uma posição do Brasil. Sim. Entendeu? Como já aconteceu recentemente na reunião do Conselho de Segurança da ONU, que foi cobrada uma posição do Brasil frente ao conflito. Então o Brasil falou algo do tipo assim, condeno, mas não reprovo. Entendeu? Um negócio meio desse meio jeito estranho. aí. Mas que ao mesmo tempo faz sentido quando você para pensar que, como que a economia russa, a economia ucraniana, ela interfere na economia brasileira. De várias formas, Beatriz. Em primeiro ponto, como já foi muito bem falado, pela questão do trigo. Então, existe uma probabilidade, nada remota, que o nosso pãozinho fique mais caro. Não estamos falando de um aumento assim de 200%, não é isso, mas vai encarecer em função dessa baixa produção, tá? Dessa baixa quantidade de trigo que se chega. Em outro momento também tem a questão da própria... o pessoal tem falado dos fertilizantes, né? Na verdade, o Brasil possui uma reserva estratégica de fertilizantes que vai até junho. Então, até junho, nós estamos bem servidos. Espera-se que até junho, de uma forma ou de outra, essa situação tenha se resolvido. E, então, nesse sentido econômico, talvez o que mais atinge a gente, para variar, por favor, façam cara de choque, é o petróleo. Né? Nossa. O barril Brent, que é a medida do tamanho do barril, né? Tá $130, se eu não me engano, o barril. Existe uma estimativa que chega até $300. E antes da guerra, é importante ressaltar que ele estava em $99, aproximadamente. Isso. Então, assim, não é loucura imaginar que, dada a nossa dependência de hidrocarbonetos, né, importados, principalmente ali da região, a gente encontra até o final do ano aí, claro, dependendo de como tá a coisa, porque estamos conjecturando cenários, né? Estamos pensando em possibilidades. Gasolina R$10. Então, assim, isso não é absolutamente inacreditável. Né? Então, em relação a uma eventual guerra, você pode falar aí pro seu irmão, né, que você falou, pode falar para ele ficar tranquilo, porque, primeiro, que no nosso caso, assim, seria um ataque bem rápido que a gente sofreria. Exatamente. Não ofereceríamos muita resistência. E, além disso, até chegar na parte dos civis, tem muita gente fardada ainda para servir no lugar. Primeiro vai os efetivos, depois vão os reservistas, e vai gente, forças auxiliares. Por que demora para chegar nos civis? Porque acontece o problema que está acontecendo na Ucrânia. Que o cara, quando ele vai para a guerra, e ele é um soldado profissional, quando ele morre, claro, provoca-se um impacto. Estamos falando de uma pessoa que morreu, é óbvio, né, que morreu numa guerra, num conflito e tal. Mas, quando você tem um técnico, um engenheiro, que é um civil, que pegou um coquetel Molotov com a ideia de defender o seu país, e ele morre, você está perdendo um potencial humano que vai fazer... Eu vou te dar um exemplo assim, da consequência disso. Tivemos uma guerra aqui, a última guerra que nós tivemos na América do Sul foi em 1864, foi a Guerra do Paraguai, vai de 64 até 70. O Paraguai até hoje não se recuperou. Até hoje, estamos em 2020. Sim.
E a economia do Paraguai nunca mais foi a mesma. O Brasil, é claro, não vai sofrer esse impacto, mas eu não vejo um destino muito diferente para a Ucrânia, por exemplo. Não importa o que aconteça, vai haver o desastre. Esse desastre vai chegar aqui numa proporção muito menor, mas ao mesmo tempo, isso abre novas oportunidades de mercado, por mais frio e calculista que isso pareça. Porque essas nações que estão sofrendo embargo por parte dos Estados Unidos, alguém vai ter que ocupar essa posição. E a ideia é que a economia brasileira ela consiga se ajustar para que nós sejamos esses fornecedores. Exatamente. Né? O problema é que a gente sabe que investimento em indústria no Brasil... E a gente tem que pensar também, né? No mundo capitalista, como é que funcionam as coisas. Tá tendo a guerra na Ucrânia? Beleza. A gente falou aqui, $1 milhão cada míssil, 100 mil cada míssil. Alguém tá produzindo isso, alguém tá ganhando dinheiro com isso. A questão é quem lucra com a guerra. Aí é outra questão que a gente poderia entrar e conjecturar, né? Assiste o Senhor das Armas, que a gente tem aí bastante papo para poder falar sobre isso. Só que é importante ressaltar realmente os impactos econômicos. Em um mundo globalizado, uma guerra no Conchinchina vai afetar a economia do Brasil ou de qualquer outro país de alguma forma. Quanto maior a guerra, mais impactos econômicos ela vai acabar gerando. E aqui no Brasil, por conta da dependência de fertilizantes e componentes de fertilizantes da Rússia, que foi o que o governo até foi negociar recentemente, isso vai ser sentido de uma forma ou de outra. Tanto que eu estava até falando com o Lula esses dias, parece que já começou conversas com os canadenses para poder trocar alguns tipos de produtos, para poder evitar até problemas diplomáticos posteriores com outros países que cobrem uma posição do Brasil. Falar, e aí, vocês vão continuar comprando dele? Falar, então, a gente arranjou outro comprador. Esse calor podia trocar por neve, né? Eu super sou a favor de trocar por neve. Super a favor, super a favor. Portanto, pode falar pro seu irmão ficar tranquilo, ficar no Call of Duty, porque... E pra galera do terceirão que tá fazendo 18 esse ano também, pode ficar tranquilo que vai ter que encarar o vestibular. Em atualidades, eu tenho muita pena de vocês. Exatamente. Não, e outra, como o Henrique falou, a gente não vai pra guerra, mas no papel, meu Deus. E como o Henrique falou, né, se tivesse uma guerra real onde o Brasil participasse, a gente ia ser bem rápido. Pode ter certeza que ia ser muito rápido. Mas acredito que é isso. E acho que um ponto que é importante ressaltar nesse final aqui é que guerra nunca é bom, né? Nunca é bom. Não. Como diz o mestre Yoda, guerra não faz ninguém grande. Exatamente. Nossa, foi lindo. Muito obrigada, gente, por ter escutado até aqui. Espero que faça um pouco mais sentido esse grande evento que está correndo no mundo agora. E esse mais um momento histórico que estamos vivendo e presenciando. Pandemia e guerra, olha só que beleza, hein? Seguidinho, hein? Nossa, colado, uma na outra. E foi um prazer contribuir, viu? Muito agradeço obrigada. Foi um prazer muito o receber convite, vocês. falo em nome também dos colegas, é muito legal a gente poder contribuir, tá batendo papo aí, tá conhecendo aí do outro lado, né, o ninho das feras. Obrigada. Concordo plenamente com o Henrique, acho incrível o trabalho que vocês estão fazendo, a estrutura que vocês montaram, com pouco, mas com bastante cuidado e esmero. Meus parabéns a todos vocês que estão envolvidos. Professor Gabriel, obrigada a vocês por aceitarem o convite. Vocês não estão vendo, mas tá ali atrás. Sim. Lindo, maravilhoso. Não é muito bom viver um momento histórico, assim, mas falar dele é bem legal. Então, valeu pelo convite, galera. Valeu vocês por aceitarem. Muito obrigada e obrigado a vocês, gente. Até a próxima.